No vídeo de hoje vamos conversar sobre qual é a margem de lucro líquida ideal para o seu negócio. 5%? 10%? 15%? 20%? Não sei. Vamos descobrir juntos nesse vídeo. Mas antes disso, você ama empreendedorismo? Olá, meus empreendedores, tudo bem com vocês? Meu nome é Cauê Oliveira e sejam todos bem-vindos. Antes de mais nada, gostaria de lembrá-lo que eu tenho um grupo lá no meu WhatsApp, onde de tempos em tempos eu abro para interação, peço sugestão de vídeo e também tiro as suas dúvidas. Caso você queira participar, o link está no primeiro comentário fixado. Agora, sem mais delongas, vamos lá. Identificar qual é a nossa margem de lucro líquida, ou eu chegar aqui e dizer para você qual é o mínimo recomendado, é algo muito complexo de se fazer. Por quê? Precisamos levar em consideração alguns pontos, contextualizar algumas situações. A minha realidade pode ser diferente da sua, ou seja, o meu custo operacional é diferente de um outro vendedor. E quando eu falo isso, digamos que são duas contas na Shopee, duas empresas que basicamente têm a mesma quantidade de vendas por mês. Porém, dependendo do produto ou nicho que você trabalha, você vai ter um custo maior do que a outra. Um outro exemplo, quem já vende na Shopee, já está escalando as suas vendas, já tem uma estrutura, ela precisa contextualizar esses pontos. Quem está começando, trabalha de casa, não tem funcionário, ela tem que contextualizar essa realidade e com base nisso fazer os seus cálculos. Então existem aí realidades diferentes, contextos diferentes, que no final eu não posso chegar aqui e dizer, olha, o mínimo recomendado é X%. Eu não posso chegar. Mas eu posso ensiná-lo a chegar num denominador comum que mantenha a sua empresa e que faça ela crescer. Para isso, eu preciso ir lá para o meu computador e de lá continuamos. Mas antes de irmos, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Tanto um quanto o outro é de extrema importância para mim. Além disso, dizemos para o YouTube o tão quanto somos relevantes. Assim o meu vídeo pode alcançar pessoas que, assim como você, estão iniciando a sua jornada. Então, não esqueçam. Agora, vamos lá. Eu já estou aqui no meu computador e agora vamos dar continuidade ao nosso vídeo. Vale ressaltar mais uma vez que ele é um assunto complexo. Uma coisa é na teoria, outra coisa é na prática. Quando a gente fala de prática, não existe um valor líquido recomendado ou mínimo. Não existe isso, porque às vezes o meu mínimo de 10% não necessariamente ele vai pagar as suas contas aí, porque depende do nicho, dependendo do produto, você vai ter um custo operacional maior do que outro. Então você precisa aprender a contextualizar alguns pontos, entender algumas coisas e aprender a fazer o seu cálculo. E você mesmo vai chegar a uma conclusão de qual é a sua margem mínima recomendada para que se pague a sua operação, para que você tire o seu Prolabore, ou você e os seus sócios tirem o Prolabore de vocês, que ainda sobrem uma margem dentro de caixa para o fluxo, para que você possa continuar crescendo. Uma vez que você encontra esse denominador, essa é a sua margem de lucro mínima. Então você vai aprender a fazer esse cálculo. Além disso, às vezes, o que é o mínimo para mim é inaceitável para você. Um grande exemplo que eu posso aplicar aqui. Eu tenho um amigo chamado Marcelo Sadi, que ele é sobrinho do Maluf e dono de uma das maiores concessionárias aqui de São Paulo, da cidade de São Paulo, que é a Auto Green. Conversa vai, conversa vem com ele, ele me disse que o faturamento líquido dele ao mês é de 1,5%. Você se daria o trabalho de trabalhar 30 dias no mês, dar o seu melhor, dar o seu sangue para sua empresa para ganhar 1,5% ao mês? Se você parar para pensar, de 100%, 1,5% é quase nada. Só que quando ele transforma esse 1,5% em valor,
ou seja, em real, passa do R$ 1 milhão. Por R$ 1 milhão, eu acredito que você se esforçaria, não se esforçaria? Agora, será que por 1,5 você se esforçaria? Talvez. Então, é por isso que eu especificar qual é o valor mínimo não é o recomendado. O recomendado é que eu te ensine a calcular o valor mínimo, perfeito? Então, vamos aprender aqui tudo o que é necessário. Primeiro ponto, a gente nunca calcula em valor ou em real a nossa margem de lucro. Sempre calculamos em percentual, porcentagem. Você pode transformar percentual ou a porcentagem em valor real para ter uma noção? Sim, você pode. Para ter uma noção. Agora, o seu trabalho sempre é voltado em percentual. Perfeito? Cauê, por quê? Porque quando a gente trabalha em percentual, a gente tem uma noção mais clara de tudo o que está acontecendo. 10% de R$ 100 é uma coisa. 10% de R$ 200 é uma outra situação. Além disso, quando você precifica um valor fixo, eu quero ganhar R$ 5 por peça ou por unidade vendida. Se você vende um produto de R$ 50, de R$ 40, R$ 5 você vai conseguir. Agora, será que você vai conseguir vender um produto de R$ 10 para ganhar R$ 5 líquido? Muito difícil. Um outro exemplo, você compra uma mercadoria por 50 para ganhar R$ 5 é uma coisa. Você pagar R$ 80 numa mercadoria para ganhar R$ 5 nela é uma outra coisa. No final você vai ganhar R$ 5? Sim, você vai. Só que o seu custo de compra é maior em um e menor no outro. Então transforma o seu percentual melhor naquele que você vai pagar 50 do que naquele que você vai pagar 80. Mesmo que no final você ganhe R$ 5 em um e outro. Olha para você ver como é que é a matemática. Por isso que a gente sempre vai utilizar o percentual. Segundo ponto, a gente precisa contextualizar, tá? Eu vou anotar aqui, contextualizar a nossa realidade. Porque isso depende do tão quanto a nossa margem de lucro ela pode ser precificada ou não. Então, um exemplo aqui. Primeira realidade. Você está começando na Shopee, você quer ganhar o seu espaço, você trabalha de casa. Você não tem custo com funcionários. A gente pode colocar aqui mais coisas, né? Vamos lá. Você não vai se beneficiar do prolabore da empresa? Essa é a primeira realidade. Agora vamos para a segunda realidade. Você já vende na Shopee, né? Quando eu falo aqui vende, você já escalou as suas vendas, né? Você já está escalado, vamos dizer assim. Você já tem custo operacional. Então, por exemplo, você tem espaço físico, ou seja, você já não trabalha mais de casa, você tem funcionários, você já tem que pagar água, luz, internet, enfim, você já tem o seu prolabore. Então são duas realidades diferentes que precisam ser contextualizadas para você identificar qual é a sua margem de lucro líquida perfeita. Por quê? Porque aqui existe uma grande diferença. Na primeira realidade, você ainda não tem espaço dentro da Shopee. Você quer conquistar o seu espaço. Você quer conquistar as suas vendas. Na segunda realidade, você já tem uma estrutura dentro da Shopee. Você já vende na Shopee. A sua empresa, ela já está crescendo dentro da Shopee ao ponto de que você já tem uma estrutura legal, você já tem um prolabore, você já tem funcionários e que as vendas da Shopee pague tudo isso e ainda sobre dinheiro. São duas realidades diferentes que precisam ser contextualizadas porque são maneiras diferentes que você vai aplicar a sua margem de lucro líquida mínima. E na segunda opção, na segunda realidade, você não precisa ponderar uma coisa muito importante que precisa ser ponderada na primeira realidade, que é o que? Você ser o máximo competitivo para ganhar o seu espaço. Aqui não importa muito qual é a sua margem de lucro líquida, se é 2%, se é 3%, se é 4%, se é 5%.
O mais importante de tudo é que você ganhe o seu espaço. A minha margem líquida é de 2%. Você está ganhando espaço dentro da Shopee? Sim, você está ganhando espaço dentro da Shopee. Ah, Cauê, não está me sobrando nada, ou me sobra muito pouco. Tem algum problema? Não, não tem nenhum problema. Entenda-se que existe 2 tipos de investimento para crescer uma empresa, e nenhuma empresa cresce sem investimento. Nenhuma empresa sai do zero a 100, 200, 300, 400 pedidos por dia sem nenhum tipo de investimento. E você pode investir de 2 maneiras. A primeira é tirar dinheiro do seu bolso para investir naquele crescimento. A segunda maneira é deixar de colocar dinheiro no bolso para que a empresa ela possa crescer. Tanto uma quanto outra, você vai investir, você vai crescer. E um exemplo que eu posso dar, você pode utilizar o Shopee Ads para investir, ganhar exposição e escalar as suas vendas. Você pode diminuir o preço de venda daquele produto ou aplicar um desconto e participar das ofertas oficiais e escalar sua empresa. Não pode? Tanto uma quanto o outro, a possibilidade de escalar ela é grande, não é verdade? Só que uma você tirou do bolso para investir. Na outra, você deixou de ganhar para investir. Tanto uma quanto a outra não deixa de ser um investimento, mas uma como a outra teve que investir. Então, você precisa ponderar isso, levar em consideração isso na hora de estipular qual é a sua margem de lucro mínima. E aí você vai começar a escalar, você vai começar a crescer dentro da Shopee. Quando você começar a escalar, quando você começar a crescer, aí você já precisa pensar um pouco na sua margem de lucro. É com essa margem de lucro que começou a fazer caixa dentro da sua empresa, e é com esse caixa que você vai aumentar a sua estrutura, você vai melhorar a sua estrutura. Quanto mais você aumenta a sua estrutura, ou quanto mais você melhora ela, mais rápido torna. Melhor vai tornar aquela estrutura no processo de expedição das mercadorias, ou no processo de aquisição de mercadoria, mas vai melhorar. Então é com o seu caixa que você começa a fazer essas melhorias, você começa a crescer dentro da Shopee. Uma vez que a sua realidade ela sai da primeira para a segunda, aí sim você precisa já pensar, ponderar em alguns quesitos, já que você já tem uma estrutura, pessoas dependem desse negócio para se manter. Então você já não precisa mais ponderar tanto o espaço, você precisa ponderar ali o equilíbrio financeiro da sua empresa, de tal maneira que pague toda a sua estrutura, funcionários, aluguel, melhorias, pague os prolabores e sobre um pouco para o caixa para fazer o fluxo e você continuar o crescimento. Então você viu que são 2 realidades com contextos diferentes e com formas de pensar diferentes. Quando você entende isso, fica muito mais claro para você identificar como que você vai calcular. Uma vez que você já entendeu isso, contextualizou, agora a gente vai de fato aprender a fazer esses cálculos. E é muito simples, eu acredito que muitos de vocês já sabem, mas acredito que tem muita gente que está começando que não tem essa noção. Então vamos lá. Quando a gente trabalha com marketplace, né? Por exemplo, especificamente a Shopee, a gente tem aí basicamente 2 margens, né? 2 margens líquidas. Como assim, Cauê? Eu vou trabalhar assim. Eu sei que não é 2 margens líquidas, mas para quem está começando vai ficar muito mais fácil o entendimento. A primeira margem líquida que a gente tem é quando remove todo custo variável. Por exemplo, o que é o custo variável? É o preço da mercadoria que você compra, é a folha, tinta e fita para separar aquele produto, imprimir a etiqueta, imprimir a declaração de conteúdo ou a nota fiscal. A tinta e a folha ela se encaixa nisso, e a fita é para fazer todo o processo ali de embalar a mercadoria, ou mesmo você passar a fita na etiqueta ou a declaração de conteúdo ou nota fiscal. Você também tem o que? O custo de embalagem, você tem um custo com a embalagem. Você também pode ter o custo de imposto. Basicamente, esses são os principais custos. Se você trabalha com ads, né, seja da Shopee, Facebook, enfim, você também tem um custo de ads. Só que o custo de ads, ele não entra aqui. Dentro do contexto, ele não acaba entrando aqui.
porque ele acaba entrando como um investimento, não como um custo variável. O que é o custo variável? Toda vez que a venda acontecer, você vai ter esse custo, não é verdade? O Edis, toda vez que você investe, é uma garantia de retorno? Não, não é uma garantia de retorno. Por não ser uma garantia de retorno, ele não entra como um custo variável, ele entra como um custo de investimento. Então, por isso, eu vou tirar aqui. Então, aqui você tem a primeira margem de lucro, que é quando remove todo o custo variável do produto. A segunda margem de lucro é quando remove todo o custo fixo, certo? Quando você remove todo o custo fixo da sua empresa. Aí aqui tem o quê? Por exemplo, aluguel, água, luz, internet, aí tem salários, aí aqui eu vou colocar funcionários e prolabore, é o salário do proprietário, dos sócios, dos donos, enfim. Então aqui tem esses dois custos. Aqui a gente tira todos os custos variáveis, então por exemplo, digamos que eu venda, vou colocar aqui um exemplo. Digamos que o preço da mercadoria, uma coisa bem que eu esqueci de colocar aqui, comissão da Shopee. Isso aqui entra como custo variável. Então, vamos fazer aqui um exemplo. Digamos que a folha, fita e tinta, eu gaste ali 5 centavos. A embalagem, eu gaste 14 centavos. Digamos que eu não emito imposto, né? Eu não emito nota fiscal. Por consequência disso, eu não preciso pagar o imposto. Acredito que a grande maioria dos inscritos do canal ainda não emite nota fiscal. Então eu vou isentar aqui o imposto da nota fiscal. Eu compro a mercadoria por, vamos lá, supor 20 reais, certo? Eu vou colocar aqui 20 reais. E eu tenho aqui a comissão da Shopee, que é X, porque eu não sei meu preço de venda. Digamos que eu vendo aquele produto, tá? Digamos que eu vendo aquele produto R$ 49,90, certo? R$ 49,90. Se eu vendo aquele produto por R$ 49,90 e estou nos 20% de comissão da Shopee, que eu estou no programa de frete grátis extra, eu pago 20%. Então eu vou colocar aqui R$ 49,90 vezes 20%. Então eu pago para a Shopee R$ 9,98. Então aqui está todo o meu custo variável. Se a venda acontecer, eu vou pagar tudo isso. Se ela não acontecer, eu não pago nada. Então vamos calcular aqui. R$ 49,90, né? Menos R$ 9,98 de comissão da Shopee, menos R$ 20 da mercadoria, menos 0,05 da folha, tinta e fita, menos 0,14 centavos da embalagem. Me sobrou, tá? Me sobrou R$ 19,73. Se eu vendo um produto por R$ 49,90 e depois de tirar todos os custos variáveis, me sobrou R$ 19,73, agora eu preciso transformar isso em percentual. Agora, transformando ele em percentual, eu vou ficar com 65% de margem de lucro líquida após remover todos os custos variáveis. Essa aqui é minha margem de lucro líquida após remover todos os custos variáveis daquele produto. Mas eu preciso também remover todo o custo fixo para eu de fato chegar na minha margem líquida de fato. Então aqui você precisa contextualizar. Quanto que você paga de aluguel? Eu pago de aluguel, por exemplo, R$ 2.000. R$ 2.000. Água, luz, internet, eu pago R$ 350. Funcionários, prolabores, etc, eu tenho um custo aí de R$ 12.000, vamos dizer. O seu custo fixo, se você calcular, ele é 12.000. Então vamos fazer aqui o cálculo. 12.000 mais 350 mais 2.000. Totalizando 14.350, perfeito? 14.350. Então, digamos que você tenha feito ali no mês 3.000 pedidos deste produto aqui, 3.000 unidades vendidas desse produto. Então, eu vou pegar 3.000 unidades vezes 19,73. Totalizou aí, ó, 59.190 reais de lucro líquido após remover todo o custo variável. Então, remover o custo variável. Então, eu vou colocar aqui, ó, removeu custo variável. Qual é a minha margem? Essa aqui é a minha margem de lucro. Deixa eu trazer para cá. Agora eu tenho que subtrair, então, peraí, subtrair meu custo fixo, que é o custo operacional, 14.350. Então, ou seja, se eu tirar 14.350, 59.190 menos 14.350. Eu fiquei com uma margem líquida de 44.800
R$840. Agora, se eu transformar isso aqui em percentual, eu vou ter uma margem líquida de 312% aproximadamente. Então assim você vai identificar como que você faz ali a sua margem líquida. É óbvio que o exemplo que eu dei aqui é um exemplo simbólico, né? Não é uma realidade. 312% de margem de lucro líquida é muito difícil. Antes de finalizar esse vídeo, um ponto muito importante, ele precisa ser contextualizado. Cauê, eu tenho um produto que eu tenho uma margem individual, quando a gente traz para cá, ó, individual, de 10% de lucro. 10% de lucro. Depois que eu tirei preço da mercadoria, comissão, folha, tinta e fita, embalagem, imposto, eu tenho 10%. Uma margem de lucro de 10% entende-se que para ficar positivo, para que no final do mês fique algo satisfatório, você precisa agregar volume de vendas. Quanto menor for a sua margem de lucro individual de cada produto, mais vendas você depende daquele produto. Uma margem de lucro de um produto onde você tem 50% de margem, você vai precisar de menos vendas do que um produto que você tenha 10%. Isso é óbvio. Então você também precisa contextualizar. Ah, eu tenho uma margem de lucro de 10% de um produto, só que eu não consigo escalar ele muito. Vale a pena? Talvez não. Talvez esse produto ele não tem que ser o seu foco de vendas. Você precisa procurar um outro produto. Ah, Cauê, minha margem de lucro é de 10%, mas eu faço muitas vendas através dele. 1.000, 2.000 vendas por mês estou com aquele produto. Já valeu muito a pena. Tem um produto ali que eu estou fazendo 300 vendas por mês, a 10% de margem de lucro. Será que vale a pena? Faz o cálculo aí e vê se paga. Se não se paga, você tem duas opções. Ou você aumenta a sua margem de lucro daquele produto, comprando mais barato, diminuindo o custo, ou aumentando o preço final, ou você para de focar neste produto e começa a focar em um outro produto que possa te trazer mais vendas ou que você possa aumentar a sua margem de lucro. Mas é muito importante que você contextualize isso, porque no final das contas, qual é a margem de lucro ideal? A margem de lucro ideal é aquela que pague todo o seu custo operacional, que pague o seu prolabore e dos demais sócios e que ainda faça uma reserva de caixa mês a mês para que você possa crescer todos os meses. Essa é a margem de lucro ideal. 5% é a margem de lucro ideal. 10% é a margem de lucro ideal. 20% é a sua margem de lucro ideal. Combinado? E aí, gostou? Espero que tudo que eu ensinei nesse vídeo faça sentido para você. Lembrando que qualquer dúvida que você tiver, qualquer mesmo, você pode fazer um comentário aqui que eu respondo a todos. Caso não tenha, faça a si mesmo. Pode ser uma sugestão ou mesmo um elogio, mas o seu comentário e o seu like é de extrema importância para mim. E se você ainda não é um inscrito no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber vídeos de qualidade. Eu fico por aqui e até o vídeo de amanhã.